E aí? Aqui, Original Pessoa. Vamos continuar trabalhando com o livro Beyond Crazy. No caso, eu já fiz a tradução completa dele. Então, agora, na verdade, o que eu fiz foi o compartilhar do conteúdo. A tradução, como vocês podem ver, vamos lá. Vamos só relembrar, né? Primeiro capítulo, Who's Affected? Quem é afetado? Então, Elizabeth foi afetada, David foi afetado, Patrícia foi afetada, Michael foi afetado, Catherine foi afetado, Edmund foi afetado. Essas pessoas foram afetadas de uma forma ou de outra. Foi afetado porque algum familiar desenvolveu uma doença mental, então essas pessoas tiveram sofrimento compartilhado, ou elas mesmas sofreram da doença mental de uma ou outra forma. Beleza, isso tudo está compartilhado e traduzido já, tá bom? Aí o outro capítulo, What it feels like, como que é o sentimento, né? Então aqui a gente vê a Kim explicando um pouco disso, Andrea, a Linda, Diane. Diane eu separei em dois episódios, né? Mas é o mesmo capítulo. Então, where the heart is, onde está o coração? Aqui é uma metáfora, né? Para querer dizer aonde que é a raiz do problema, onde que ele começa, né? Por onde que a gente pode examinar. Então, a gente vê o episódio da Eufêmia, da Rita Riley, do Tom. E aí a gente vê aqui outro capítulo já. Why it happens. Por que isso acontece? Então, a gente vê a história do Alan, do Rod. Aqui a gente vai para outro capítulo. When and how people move on. Quando e como as pessoas seguem, né? Como as pessoas às vezes se libertam 100% ou parcialmente, mas se libertam, porque a gente vê que tem gente que sofre doença de mental e fica preso em hospitais psiquiátricos ou fica preso em remédios, né, no uso contínuo de remédios, obrigatório. Então, quando as pessoas conseguem se libertar dessas amarras, a gente se alegra, né? Obviamente. Então a gente vê aqui quando e como as pessoas seguem. A gente tem a história da Sarah, do John, do Ian e do Dr. Graham. Esse Dr. Graham também foi compartilhado, né, em dois episódios. Então, se eu não me engano, eu compartilho e traduzo os capítulos Who's Affected, What It Feels Like, e a partir do Where the Heart Is, eu não faço a tradução, só compartilho. Então eu tô aqui para exatamente essa etapa que ficou faltando, a tradução. Vamos trabalhar a partir do Where the Heart Is. Other aspects of living. Bom, ah, não sei como que eu vou fazer aqui em questão do áudio do computador que o meu microfone vai captar. Eu acho que eu vou ter que mutar o meu microfone a partir daqui, né? Mas vai ser uma loucura. Bom, é tudo um teste, né? Vamos ver. Poxa vida. Vai dar certo, vai dar certo. Um, dois, três e... Where the heart is. Home is where the heart is. Então, onde está o coração? O coração está em casa. Início de um novo capítulo Beyond Crazy. Uma coprodução de Original Pessoa. Home is where the heart is. Home is where the heart is. Então, o coração é onde
está a casa. A casa é onde o coração está. And virtually every home will be touched in some way by mental disorder. We might Então, aqui está dizendo que virtualmente toda casa vai ser tocada em alguma forma pela doença mental, pelo transtorno mental. not talk much about it in public, but a member of nearly every family will, at some point, experience a form of mental ill health serious enough to impair other aspects of living. In Nós não falamos sobre isso muito abertamente em público, mas aproximadamente toda família terá em algum ponto a experiência com o transtorno mental sério o suficiente para mudar, né, para alterar os aspectos de cotidiano, de vivência. fact, a public education campaign in Britain has been called Every Family. E aí, para concluir isso, para sintetizar melhor, né, aqui fala, em fato, uma campanha de educação pública na, na Inglaterra é chamada Toda Família, ou seja, aqui mostra mesmo que não tem como escapar disso, né? Of course, the person most directly affected is the individual with the disorder. Com certeza, a pessoa que é com certeza a pessoa que é mais afetada com essa doença é o indivíduo que a tem, né? But the impact on other family members can be monumental, and there is really no way of predicting how things will unfold. Mas o impacto nos outros membros da família também pode ser monumental e não tem nenhuma forma de predizer como a situação vai se desenrolar. Some families have discovered that surviving a mental disorder alongside a loved one has only strengthened their bonds. Algumas famílias, descobriram que sobrevivendo um transtorno mental junto com uma pessoa amada foi o que deixou os laços mais fortes, mais firmes, né? Others have learned that severe and chronic illness can push relationships past their breaking point. Outras famílias descobriram que, bom, uma doença crônica e severa pode empurrar as relações além do ponto de partida, né? Recent research has even suggested that depression, for example, can be contagious. Uma pesquisa recente até sugeriu que a depressão, por exemplo, pode ser contagiosa. Sometimes spreading to others living under that shared cloud. Às vezes, se espalhando para outros que estão, né, sobre essa nuvem. When The Last Taboo was published in 2001, we promoted the book with a number of media interviews. Aqui tá falando Beyond Crazy foi escrito por Julia Nunes e Scott Syme, tá? Os mesmos autores, os colaboradores dessa obra, fizeram outro livro antes, que é chamado The Last Taboo, ou seja, O Último Tabu. Foi publicado em 2001, e eles estão falando aqui que eles promoveram nessa obra um livro com um número de entrevistas. At every venue, once the cameras or microphones had been turned off, the notebooks closed. Eles estavam em avenidas entrevistando as pessoas na rua, né? E aí, toda vez que os microfones desligavam, as câmeras desligavam, as pessoas assim, bom, tá tudo feito, vamos pra Someone casa. inevitably came forward and tugged at ourselves, whispered in our ears. Então alguém sempre, inevitavelmente, vinha até eles, né,
chegava assim no ouvidinho e falava, olha, tem uma coisa para te contar. Isso quer dizer que as pessoas não queriam falar aquilo em frente das câmeras, nem lá se expor, né? Mas tinham vontade de falar sobre aquilo. Invariably, they either had experienced a mental disorder or had a family member who had struggled. Some of these people were very well-known media figures. Invariavelmente, eles ou experienciaram um transtorno mental ou tiveram um membro familiar, né, um membro da família, que sofreu, né, que passou por isso. E algumas dessas pessoas eram very, tô confundindo inglês com em português. Algumas dessas pessoas eram bem conhecidas, tá? Eram pessoas da mídia até. Proving yet again that neither money nor status insulates a person from mental disorder. Provando, mais uma vez, né, que nem o dinheiro, nem o status, seja lá fama, pode, bom, pode proteger a pessoa de uma doença mental, né? The following stories come from family members united by a common bond. As próximas histórias são de pessoas, de membros familiares, né, unidos por uma história em comum. One that perhaps even you share. Uma história em comum que provavelmente até você compartilha. They've all seen mental illness hit home. Eles todos viram a doença mental em casa. Bom, esse aqui foi só um teste para ver se vai dar para trabalhar assim dessa forma que eu estou fazendo, com esse fone, enfim. Se ficar bom, já vou publicar e continuar fazendo, se não, vou ter que refazer esse vídeo, enfim. Bom, eu peço para você que gostou, para você compartilhar com as pessoas que têm interesse de aprender inglês. Se você quiser continuar acompanhando, se chegou agora no canal e esse vídeo é antigo, a playlist está aí para você estudar. Se não, se você está me acompanhando no momento atual, fica antenado que eu vou sempre buscar uma postagem contínua aí. E, bom, aquele clichê, né? Se inscreva, deixe seu gostei e etc. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado. Até o próximo.